Olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. E hoje nós estamos aqui no canal do YouTube Professor Didô, nós estamos inaugurando um quadro. E o quadro é Conversa na Margem Esquerda. Então, já que a gente está falando que nós estamos na margem esquerda, então nós vamos, tentar explicar para vocês, assim, segundo o livro do Norberto Bobbio, que aí eu gostaria, por favor, coloque lá o livro, o livro do Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, para quem não sabe, foi um grande cientista político, sociólogo italiano, Inclusive depois foi senador também e tal, porque lá na Itália tem a ideia de você fazer um senador, aquelas pessoas que são muito importantes para o país, Então elas viram senadoras exatamente para não precisar ficar dependendo de ninguém tal para sobreviver, E poder dar suas opiniões sobre o país, sobre a realidade e tudo mais. E o Bobbio então lançou um livro, chamado Direita e Esquerda, que inclusive está aqui e o pessoal da produção está colocando ali, Direita e Esquerda, razões e significados de uma distinção política, Então a primeira coisa que o Norberto Bobbio ele coloca é que essas distinções entre esquerda e direita do espectro político, elas nunca desapareceram. Por quê? Porque lá nos anos 90 começaram a falar até no podcast a gente comentou o Fukuyama, que era um historiador estadunidense. Ele falou do fim da história, Porque você acabou tendo o fim da União Soviética e aquele conceito de socialismo e comunismo, socialismo e capitalismo se opondo, que era uma ideia da esquerda e da direita, e tal, se opondo, Então eram dois grandes blocos se opondo. E agora então tinha acabado a história porque acabou esse antagonismo entre o comunismo e o capitalismo, o socialismo real e tudo mais. E bem nesse momento, nos anos 90, os políticos começaram a se apropriar de uma ideia de que os conceitos de esquerda e direita estavam totalmente ultrapassados, eles não valiam mais, etc, etc. Isso é exatamente para esconder os grandes interesses que estão por trás. Por quê? Porque esses conceitos, eles, segundo Bobbio também, esses conceitos, eles estão enraizados já no senso comum. Por isso até que eu queria comentar com vocês, saiu uma pesquisa Datafolha, o Datafolha é um grande instituto de pesquisa que pertence ao grupo Folha da Manhã, dos Frias de Oliveira, donos do jornal Folha de São Paulo, e é um grande instituto, com grande credibilidade. E ele fez uma pesquisa que foi publicada, no dia 4 de junho agora, exatamente falando, perguntando para as pessoas se elas se achavam de direita ou esquerda, E aí, qual é a noção que foi dada a elas? Então, foram colocados vários tipos de assuntos, de questões da sociedade, e aí conforme as pessoas respondiam a sua visão sobre aquele assunto, eles foram então colocando essa pessoa no lado da esquerda do espectro político, ou do lado então da direita ou do centro, e também da centro-esquerda e centro-direita, que também é um conceito que o Bobbio considera, porque muitos não consideram haver uma centro-esquerda ou uma centro-direita, e não haver o centro político do espectro político, mas eles existem também, segundo Bobbio, e eu também concordo com isso. Então, os assuntos que o Datafolha colocou para as pessoas responderem eram sobre drogas, a questão da descriminalização ou não das drogas, armas, a mesma coisa, se o cidadão civil ele pode ter armas ou não em casa e tudo mais, A questão da criminalidade, como é que ela deve ser
combatida, né? Porque a criminalidade do Brasil é altíssima, né? E tal, então você sempre tem extremos, né? Ah, tem que matar tudo e tal, bandido bom é bandido morto e tal, etc. Então você tem uma ideia de que a criminalidade tem que ser combatida com bastante rigor e com bastante violência por parte do Estado, né? Então a questão da criminalidade também é abordada. Outra questão é a migração, né? Quer dizer, as pessoas estrangeiras, no caso, virem para o país, a questão da homossexualidade, né? E a questão dos impostos, né? Normalmente o pessoal mais conservador é contra impostos, né? Contra a intervenção do Estado na economia e tudo mais, né? Então, quer dizer, a questão direita-esquerda, ela é fundamental ainda hoje. Por quê? Porque, na realidade, nós temos isso já no senso comum. E isso é tão arraigado na nossa ideia, né, de política, que a Folha de São Paulo vem e faz uma pesquisa, né? E ela, então, começa a colocar para o cidadão, ou a cidadã, se ele é direita-esquerda, né? E aí dá para eles uma lista, né, de temas e tal, pelos quais ele deve emitir a opinião dele em relação àqueles temas, né? Então, por exemplo, drogas, tem que ser descriminalizado ou não, né? Tal. Aí, normalmente, assim, se você tem uma pessoa que é a favor da descriminalização das drogas, né, essa pessoa é considerada de esquerda, normalmente, né? E também a questão, por exemplo, da homossexualidade, né? Quer dizer, a pesquisa da Datafolha também trouxe que de 8 pessoas, de cada 8 pessoas, né, 8 pessoas em 10 consideram que a homossexualidade tem que ser aceita. Então isso é considerado também uma visão de esquerda, né? Então aí, conforme a pessoa respondia, ela pode ser considerada totalmente de esquerda, né? O que deu 17%, né, dos entrevistados, e pode ser considerado então de centro-esquerda, o que deu 32%, né? De centro deu 17%, centro-direita deu 24% e direita deu 34%. E uma outra coisa que eu queria comentar também, com os fenômenos, né, mais recentes aqui, né, da história mundial, não é só brasileira, mas inclusive na Europa, né, próprios Estados Unidos e tal, a ideia de se identificar com uma política de direita, ela deixou de ser algo que as pessoas querem esconder, né? Então elas normalmente trazem uma ideia, eu sou de direita, né? Então as pessoas começaram a assumir o fato de ser de direita, uma coisa que nos anos 90, início dos anos 2000, né, no início do século XXI, né, muitos políticos tinham medo, né, de dizer que eram de direita, né? Porque a direita sempre foi colocada como um espectro político mais conservador, né? Mais reacionário, até contra as mudanças e tudo mais. Então os políticos tinham lá o seu medo, né, de falar que eram de direita, né? Por quê? Porque se você identifica um político não quero mudar nada, né, conservador, tudo tem que ficar como está, etc., e a situação real está ruim, então pegava mal para esse político, né, falar que era de direita. Por quê? Porque o cara da direita queria conservar as coisas. Se a nossa realidade não está boa, então as pessoas intuem que tem que mudar, né? E se o político falava que tem que ficar tudo igual, aí ele perdia o voto. Então eles tinham medo. Mas aí um fenômeno, né, que ainda a sociologia não explicou direito, né, começou a acontecer principalmente na segunda década do século XXI, né, que é realmente uma volta aos extremismos políticos e tal, né, nazismo, né, fascismo, é aí que a gente, né, alguns colocam como neofascismo, né, neonazismo. Então nós tínhamos governos, por exemplo, né, da Europa, né, que eram governos extremistas mesmo, né, onde os políticos diziam, né, coisas como tem que impedir que os estrangeiros entrem no país, tem que expulsar os estrangeiros do país, mesmo que eles estejam fugindo de uma guerra e tal, né? E qual que era a causa disso? Não era nenhuma causa nobre, nada disso, né, de emprego e tal, era porque esse pessoal é inferior, né? Então eles não podem vir aqui e ficar perto da gente, ficar dentro da nossa sociedade. Então é extremamente complicado, por quê? Porque ainda é um fenômeno que não se estabeleceu a causa direito, né, ou as causas, porque são muito complexas,
E não se sabe ao certo por que, né, que isso voltou, mas o extremismo voltou muito, né, na Europa. Aí ele voltou muito também nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sofreram também, né, com essa questão do extremismo político, e que levou inclusive ao Donald Trump na presidência do país, né? Devido a esse extremismo, né, onde na campanha ele colocava que tinha que fazer um muro, né, para isolar o México dos Estados Unidos, né, impedir que os imigrantes entrassem no país e tudo mais, né? Então isso era algo que era defendido por alguns políticos, mas eles escondiam, né? Depois, com determinados fenômenos que começaram a acontecer, os políticos começaram a defender abertamente políticas racistas, né? Políticas de expulsão de imigrantes, né? Políticas de prisão de imigrantes e tudo mais, né? E tudo isso, né, acaba se descolando um pouco da história, né? Por quê? Porque a história explica, né, por que os mexicanos, por exemplo, estão indo lá, né? Porque efetivamente, né, grande parte daquele território no qual eles estão entrando agora era do México, né, até 1845, 1850, né? Então é uma volta, mas essa extrema-direita, ela perde, né, a noção histórica, né, muitas vezes. Ela vê o atual, o imediato, é a mesma coisa, né? No século XIX, os países europeus, os franceses, né, os britânicos e tal, entraram em várias regiões da África, né, em várias regiões da Ásia, inclusive na China, né, tal, etc. E estabeleceram lá protetorados, colônias e tal, e mandaram milhares e milhares de pessoas para lá e não perguntaram para ninguém se esses imigrantes podiam entrar ou não, simplesmente entraram, né? E agora o que está acontecendo? Historicamente, né, você está tendo uma volta. Agora esses países, né, que foram colônias no século XIX até praticamente, né, o final da Segunda Guerra Mundial, década de 60, esse pessoal está voltando. Então perde-se o aspecto histórico da questão, né? Mas Bobbio, ele fala então exatamente desse senso comum, né? Fala da importância, por quê? Porque direita e esquerda estabelece efetivamente uma contrariedade de conceitos, né? Ou seja, direita e esquerda, né, são antagônicos. Então isso é extremamente importante para a gente definir questões políticas, né? Então quando se fala que não pode ser de direita, aliás, não pode, isso não tem mais direita, não tem mais esquerda, é por quê? Porque realmente quer, né, se ter um interesse muito parecido com o da direita, né? Se a gente for fazer essa definição, né? Bom, então para a gente entender como é que surgiram, né, os conceitos de direita e esquerda, então os conceitos, para a gente perceber também porque que eles são tão arraigados na sociedade, né? Eles surgiram no final do século XVIII, né, no contexto da Revolução Francesa. Então quando os constituintes franceses começaram a se reunir, né, na Assembleia Nacional Constituinte, após a queda da Bastilha, né, após toda aquela luta, né, contra o absolutismo do rei Luís XVI, eles então se estabeleceram, né, na Assembleia Nacional Constituinte. Então aqueles que queriam manter, né, tudo como estava, né, sentavam-se à direita do presidente da Assembleia, né? Aqueles que queriam algumas mudanças pontuais, né, no antigo regime, né, assim chamado então daquele que vai do século XV ao XVIII, aqueles que queriam mudanças pontuais sentavam-se ao centro, e os que queriam mudanças mais radicais sentavam-se à esquerda. Então nesse contexto, né, isso nós estamos em 1790, 1791, né, quando será feita a Constituição francesa, né? E a Constituição francesa, ela se dá num consenso, né, dessa direita que queria manter tudo como estava e da esquerda que queria mudar radicalmente as questões. E ficou um meio termo, né? Então a esquerda queria uma república, ficou uma monarquia constitucional, né? O rei poderia ter o poder executivo, mas quem ditava as leis seria o poder legislativo, eleito pela população, né? Então ficou um meio termo, né? O rei continuaria reinando, né? Luís XVI continuaria rei, mas ele não seria mais rei absoluto, né? Então ficou um meio termo, é uma visão política de centro, né? Por quê? Porque se os radicais de esquerda queriam efetivamente, né, uma república,
né, o que acontece? Não vira república, mas também deixa de ser absolutismo, né, uma coisa que o pessoal da direita queria. Então fica um meio termo na questão do centro político. E essa é a definição básica de direita e esquerda, né? A direita, ela quer manter a situação como está, certo? O centro do espectro político, ele quer algumas mudanças, porque percebe que algo não está funcionando na sociedade, e a esquerda, ela quer uma mudança mais efetiva, mais real, mais radical da realidade, né? Então, aí dentro dessa definição, né, que veio do século XVIII, é daí que toda a definição de centro-esquerda ela se efetiva, né, exatamente na Constituinte francesa do finalzinho do século XVIII, né, e que efetivamente deu na Constituição francesa, né, de 1793. Então acaba acontecendo, né, que essa divisão, né, e esse conceito, né, de esquerda e direita, ele permanece, ele vem permanecendo desde o final do século XVIII, né? Então isso é importante. Por quê? Porque se a gente define, né, que é um político, a nossa conversa é na margem esquerda, então nós estamos definindo que nós estamos na esquerda. Então a gente vai ver quem é que está na direita, né? Então quem quer conservar, né, quem quer conservar as coisas, né, e tal, etc, né? Então aí a gente tem que definir exatamente o que é esquerda e direita, né? Então nessa ideia de contraposição, então nós temos desde o início, né, a ideia de que você pode ter posições mais extremadas e posições menos extremadas, né? E efetivamente a direita tem a extrema direita e a esquerda tem a extrema esquerda, né? Que são posições onde não há negociação, né? Não se negocia nada, certo? E como, né, a gente sabe, né, pela sabedoria popular, até os extremos se encontram, né? Não é à toa que o presidente da República é um cara de extrema direita, né, porque ele é a favor de fechar o Congresso Nacional, estabelecer uma ditadura militar, né, ou uma ditadura, né, que é onde ele seja, né, o ditador e tudo mais, né? E ele seria um extrema direita, né? E hoje ele elogiou, por exemplo, o PCO, que é o Partido da Causa Operária, que é um partido de extrema esquerda, né? Por quê? Porque tanto o pessoal ligado ao governo, né, como também o PCO, eles foram incluídos por determinação do ministro, né, Alexandre de Moraes, do STF, foram incluídos num inquérito de notícias falsas, né? Então o Bolsonaro, ele pegou e hoje elogiou o PCO. Então você vê como a extrema esquerda e a extrema direita acabam se encontrando. Defendem até posições parecidas. O PCO é a favor do armamentismo também na população, né? Assim como é o pessoal do presidente da República. É a favor, inclusive, né, indo contra até questões da própria polícia militar, né? As polícias militares, elas são totalmente contrárias, né? Especialistas, né, das polícias militares, das 27 polícias militares, elas são completamente contrárias ao armamentismo da população, né? Porque elas sabem que isso vai aumentar demais o armamento dos criminosos, né? Então isso é extremamente importante, aonde a gente percebe que existem extremos, né? E existe o aspecto de uma esquerda, né, que negocia, e uma direita que também negocia. Então você vê, né, a chapa, né, que está sendo formada, né, do presidente Lula com o ex-governador Geraldo Alckmin, né? São adversários políticos históricos, inclusive se enfrentaram, né, na eleição da reeleição do presidente Lula, né, em 2006, né? Então realmente, né, é estranho, né, que você percebe isso. Mas por quê? Porque nós temos um lado do centro-esquerda, né, que é o PT e o Lula, né, e um lado da centro-direita, né, que seria o Alckmin. Então são dois espectros políticos que podem negociar. Por quê? Porque eles defendem determinados pontos em comum, né? E isso é muito importante. Então, uma questão fundamental é a gente estabelecer isso, né? Tanto a direita como a esquerda, elas defendem a democracia, certo? Defendem a democracia. Aí, se você vai dizer, mas que democracia é essa, que democracia é aquela, é aí que nós vamos ter a distinção do cara que é de esquerda e um cara que é de direita.
Por quê? Porque você defender a democracia, você pode defender a democracia como? Estabelecendo que pode haver uma concentração de renda e você pode ter 8 bilionários e até trilionários que têm a mesma renda que metade da população mundial, né? 8 pessoas têm, agora parece que uma nova pesquisa deu 6 pessoas têm a mesma renda que metade da população mundial. Será que isso é democracia? Se você entende que isso é democracia, você é um democrata de direita, né? Se você entende que isso não é democracia, que tem que haver uma certa distribuição de renda, né? Você é um democrata de esquerda. Então isso é uma característica importantíssima, né? Primeiramente, né? Tanto a esquerda como a direita defendem a democracia. A extrema direita e a extrema esquerda não defendem a democracia, defendem outros tipos de governos autoritários, né? Então esses governos autoritários ali são características da direita e da esquerda. Então nós podemos dizer, quem que é um governo autoritário de direita? Hitler, Mussolini, Francisco Franco, Antônio de Oliveira Salazar na Europa, né? Salazar português, Franco espanhol, Mussolini, né? Italiano e Hitler alemão, né? E aí um governo de extrema esquerda, você tem o Stalin, né, na União Soviética, certo? E mesmo os governantes posteriores da União Soviética, né, porque não deixava de ser um governo autoritário. E os países, né, onde se implantou o socialismo após a Segunda Guerra Mundial, Hungria, Bulgária, né, Iugoslávia, Tchecoslováquia na época, né, Polônia, então, todos esses países são ditaduras, né, foram, né, no caso aí, ditaduras, né, e que são ditaduras de extrema esquerda, né, que a gente pode dizer. Então, quando a gente fala dos extremos, a gente então não está estabelecendo efetivamente o que é, né, aquilo que a gente defende, né? Porque nós da esquerda, nós defendemos o quê? Defendemos a democracia, né? E a democracia atual, ela tem que ser uma democracia mais participativa, né? Uma democracia que dê mais poder à população, por exemplo, com os conselhos, né, municipais, com os conselhos estaduais, conselhos federais, onde grande parte da população pode participar efetivamente das decisões, né? Então existem cidades, por exemplo, onde a população ela vai decidir num conselho onde é que vai ser aplicado grande parte do orçamento municipal, né? Naquele bairro, na área de saúde e tal. Então nós temos a possibilidade de ampliação da democracia. Então esse é um conceito fundamental que a esquerda defende, né? E parte da direita também, né? Então nós da esquerda democrática, nós não compactuamos, por exemplo, com os regimes soviéticos, né? Não compactuamos com aqueles regimes que surgiram depois. Tanto é que nós temos uma esquerda, né, que é uma esquerda do século XXI. Não é uma esquerda, né, do século XIX nem do século XX, né? É uma esquerda do século XXI. Que uma coisa que também o Bobbio fala é que o conceito ele não o conceito de antagonismo entre esquerda e direita, ele não é abandonado, ele é simplesmente hoje mais complexo, né? Então aí a gente tem que entender essa complexidade, né? Então a primeira coisa que nessa margem esquerda que nós estamos é uma radical defesa da democracia, né? Da participação popular e tudo mais, né? E a gente entende também que existem, né, pessoas que não são de esquerda, mas que defendem também a democracia, né? Então você percebe, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos, quando o Trump levou o Partido Republicano para a extrema direita, várias pessoas históricas, né, do Partido Republicano não aceitou o extremismo do Trump e apoiou até, né, os adversários do Trump, né, tanto na primeira eleição como na segunda. E a segunda, então, teve mais sucesso com a vitória, né, do democrata John Biden. Então vários, inclusive ex-presidentes, né, como o George W. Bush, tal, que é um cara realmente conservador de direita, mas não apoiou o Trump, que é um cara de extrema direita, né? Apoiou um candidato que defende uma democracia, né? E que realmente é uma democracia extremamente aprofundada dos Estados Unidos, né? Não é uma democracia, por exemplo, que nós aqui defendemos, né, no Brasil e tal, porque nós temos as nossas diferenças, né? Mas é uma democracia que, para os padrões, né, dos Estados Unidos, é uma democracia extremamente aprofundada, né? E eles têm participação e têm
mecanismos, né, e tal, tem um federalismo muito grande, um grande poder dos municípios, dos estados, né, tanto é que aí o próprio nome do país, Estados Unidos, né, então ele veio dos estados, né, o governo central, né, Washington, ele tem um poder efetivamente de defesa do país, né, e tudo mais, mas a política externa e tal, mas a política interna, né, ela é muito feita pelos municípios e pelos estados, né, então isso é extremamente democrático, né, porque cada estado tem a sua própria constituição com grandes poderes, né, inclusive de ter um próprio código penal estadual, um código de trânsito estadual e tal, coisa que no Brasil, devido à nossa história, é tudo centralizado. Nós temos um código penal que vale no país inteiro. Nos Estados Unidos você tem 50 códigos penais, né, que valem apenas naquele estado. Então, essa questão da democracia é fundamental. Nós entendemos, né, da esquerda, que nós temos que ter uma democracia, e essa democracia ela tem que ser simplesmente aprofundada, né, bastante aprofundada, e, né, a gente defende isso. E aí, esse então, gente, foi o nosso primeiro programa sobre a definição da nossa esquerda, né, e, né, aí, em contraposição, nós definimos a direita também. E aí nós teremos o número 2 para a gente chegar na nossa conclusão e a partir dali ter as conversas sempre na margem esquerda. Um abraço e beijo no coração.